O que é que acontece quando você tá com os peixes lá dentro do seu tanque e chega uma hora que fica estagnado, né? O tamanho do peixe não passa daquele tamanho que você conseguiu fazer com que eles chegassem, aí você começa a ter problema de qualidade de água, começa a ter vários outros problemas e nada do peixe crescer, e nada do peixe engordar, você não consegue comercializar o peixe porque ele ainda não atingiu o peso de abate, e por outro lado, também não consegue fazer com que ele chegue ao peso de abate. Você já parou para pensar o que é que pode estar acontecendo nesse momento que não passa daquele peso? E, gente, isso é muito comum acontecer. Muito comum acontecer. Existe um termo que chama capacidade de suporte, né? A capacidade de suporte é nada mais, nada menos do que o máximo da capacidade de quilos de peixes que podem ser produzidas dentro do teu viveiro, dentro do teu tanque, de acordo com o teu sistema de produção. E isso vai variar de acordo com volume de renovação de água, de acordo com matéria orgânica, de acordo com vários fatores, tá? Então, cada tanque, cada tipo de sistema de produção, ele tem uma capacidade de suporte diferente. E aí é que está o negócio. Não existe uma regra. Não existe uma regra para você conseguir identificar. Existe você entender tudo que se passa através, né, para você conseguir determinar, identificar a capacidade de suporte e a partir disso você conseguir saber qual é a quantidade de quilos de peixe que podem ser produzidos. Só que o que acontece? Muitas vezes o piscicultor compra o alevino sem saber qual é a capacidade de suporte, né, do tanque, e com isso ele acaba comprando uma quantidade de peixes maior do que ele conseguiria engordar no tamanho do peso que ele precisa tirar do peixe dele ali dentro daquele tanque. Então, isso acontece, gente, muito, 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 muito mesmo. Tipo, o piscicultor chega lá no vendedor de alevino, fala que tem um volume de renovação X, mas não é aquilo, ou fala que o tamanho do tanque dele é Y, mas não é, nem sempre é aquele tamanho, e nisso ele acaba comprando a quantidade equivocada, né? Ou porque por falta de conhecimento mesmo, ou porque não sabia mesmo o tamanho do tanque, o volume da renovação, enfim, de todos os fatores que são influenciados, né? Que influenciam a quantidade de quilos de peixe que podem ser produzidos ali dentro daquele tanque. E com isso, afeta diretamente no peso do peixe, né? Então, e na velocidade de você conseguir chegar o peixe no peso de abate. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho lá um espaço, né? E esse espaço ele pode produzir 1.000 quilos de peixe. Eu posso, dentro desses 1.000 quilos, produzir 500 peixes de 2 quilos ou 1.000 peixes de 1 quilo. Né? Então, a somatória dessas dois exemplos aí que eu estou dando para você são 1.000 quilos. É isso que é a capacidade de suporte. Então, se eu quero engordar o meu peixe até 1 quilo, eu só posso colocar 500 peixes ali dentro que vão... até 1 quilo, eu posso colocar até 1.000 peixes que cheguem a 1 quilo. E aí ele vai atender a quantidade. Se eu colocar 2.000 peixes e a capacidade do meu viveiro é só de 1.000 quilos, eu só vou conseguir fazer com que esses meus 2.000 peixes cheguem no peso de meio quilo, que 2.000 vezes o meio quilo vai dar os 1.000 quilos, que seria essa capacidade de suporte do tanque. E isso é que a gente precisa aprender a identificar. Então, a temperatura influencia? Influencia muito, né? Os peixes que a gente produz, a grande maioria dos peixes que a gente produz aqui no Brasil, então, a tilápia,
o tambaqui, a tambatinga, todas as, né, as variações aí dos híbridos, o pintado, o piau, o pirarucu, são peixes de clima tropical que tem o máximo desenvolvimento em temperaturas em torno ali, né, próximas a 28 graus. Então, quando eu tenho temperaturas abaixo, né, de 26 graus, eu começo a ter uma demora nesse processo de o peixe engordar por conta de metabolismo. Isso é fisiológico, tá? Isso é fisiológico. Mas se eu tiver com todas essas condições dentro, né, dentro do ideal, ou seja, se eu tenho temperatura ótima e eu não olhei para a quantidade correta de peixes dentro do viveiro, não identifiquei a quantidade, a capacidade de suporte de dentro do meu tanque, eu vou ter dificuldade em conseguir fazer com que o peixe chegue ao peso que eu determinei, que é o peso de abate, ou que o mercado consumidor, para quem eu vou comercializar o meu peixe, espera que eu, né, tire esse peixe. Então, essas coisas precisam estar em sintonia. Né? Eu preciso ter a temperatura, eu preciso ter a qualidade de água, que eu sempre falo aqui para vocês, mas se eu coloco, mesmo eu tendo temperatura dentro do ideal e boa qualidade de água, se eu não respeitar a capacidade de suporte de dentro do meu tanque, eu não vou conseguir chegar ao peixe até o peso de abate. Então, se eu coloco uma quantidade de peixes em excesso daquilo que o tanque suporta produzir, eu não consigo fazer com que ele chegue ao peso final.